A gente tem uma entrevista importante agora para entender um pouco melhor o que pode ter causado esse apagão e as consequências a partir de agora. Foi um apagão que atingiu, como nós dissemos, todas as regiões do país. E a gente conversa agora com Alexei Macorin Vivan, que é presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Energia Elétrica. Presidente, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. A primeira pergunta que eu faço é, o Daniel Richtner foi muito feliz na análise dele. Quando há um apagão, é como queda de avião, não é um único fator, são vários fatores. Que fatores pesaram no apagão que nós enfrentamos nessa madrugada? Boa tarde a todos, a vocês, aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Veja, como o Daniel bem colocou, né? A gente ainda, o ONS ainda está analisando as possíveis causas, né? Ela sempre é, como foi bem colocado, multifatorial, não é uma única ocorrência. Nós tivemos um incêndio, né? Num reator de uma subestação de 500 kV, uma subestação bastante relevante de Furnas, né? Furnas, que pertence à Eletrobras, na cidade de Campo Largo, e esse incêndio interrompeu um fluxo de energia que estava sendo enviado da região sul para a região sudeste e centro-oeste, né? Se chama de regiões elétricas. E essa queda, essa interrupção no envio dessa quantidade de energia, na madrugada, quando você tem uma baixa carga, né, um baixo consumo, causou aí um desbalanço relevante de frequência, né? O nosso setor, como foi colocado também, a gente tem sempre que manter equilibrado geração e consumo, né? Geração e carga, que a gente fala. E quando há um desbalanço relevante, seja na geração, seja na carga, um aumento muito grande de geração, a queda de geração, aumenta o consumo, queda do consumo, você tem uma alteração relevante de frequência e tensão. E isso é o que derruba o setor, o sistema elétrico, né, o fornecimento de energia. Então, para evitar essas situações graves, existe o que nós chamamos de esquema regional de alívio de carga, o ERAC. Né? Ele automaticamente passa a desligar regiões elétricas para equalizar a frequência e, por consequência, a tensão, de forma que o sistema se restabeleça. Né? E o que chamou atenção, efetivamente, foi a quantidade de regiões que foram afetadas aí, né, com esse incêndio que ocorreu lá na subestação de Bateias, se não me engano, Bateias, subestação de Bateias. Agora, o ONS ainda está avaliando, né, quais foram os outros fatores. Agora, de qualquer forma, eu acho que é bom ressaltar, funcionou o ERAC, ainda bem que ele funcionou, porque senão o apagão, primeiro, ele poderia ter sido mais duradouro e atingir uma quantidade ainda maior de pessoas. Né? Então, o que a gente precisa estudar agora, o ONS está fazendo esse trabalho nesse momento, é entender as causas, né, além do incêndio, o que mais pode ter acarretado para o que mais pode ter acontecido, como o Daniel bem colocou, para que esses esquemas alternativos, né, de fluxo de energia não terem funcionado aí, fazendo com que o ERAC viesse a operar. Né? Lembrando que a gente teve aí uma, entre aspas, se pode dizer, sorte, né, porque isso aconteceu de madrugada, e foi uma interrupção de um período muito curto de tempo, né? Que não tem nenhuma comparação aí ou até vinculação com aquele grande apagão que nós tivemos lá em agosto de 2023, que aí sim foi por conta de uma queda da linha de transmissão Quixadá-Fortaleza, no momento em que estava tendo uma geração eólica muito grande, e aí entra outros fatores que acho que não é objeto aqui, que é a falta de potência do sistema, de capacidade, que a gente tem discutido bastante aí por conta do aumento das fontes intermitentes. Mas acho que aqui, nesse evento específico, nós tivemos um incêndio lá num período da madrugada, então acho que acaba não tendo relação aí com esse tema. O ministro de Minas e Energia já se pronunciou sobre o assunto, trata esse apagão hoje como algo em razão de um problema estrutural, né? Disse que foi uma falha técnica.
É possível ficar nesse argumento ou as investigações podem encaminhar o que aconteceu hoje, esse incidente, para outras causas que não somente uma falha técnica? Olha, acho difícil, tá? De novo, não dá para se dizer antes de ter a análise de uma forma mais completa, né? Esse relatório de perturbação do sistema que é sempre feito quando se tem um problema como esse. O que tudo indica é que o ERAC, que é esse esquema de proteção do sistema elétrico, ele operou porque, de novo, essas rotas alternativas, vamos dizer assim, para esse fluxo de energia da região sul para a região sudeste e centro-oeste, elas aparentemente não funcionaram. Então, tem que entender o que efetivamente ocorreu e se elas deveriam ou não ter funcionado, ou se realmente não seria possível o funcionamento delas. Mas eu acredito que realmente estamos falando aí de uma questão técnica, tá? Como o Daniel colocou, o próprio Sioc, que foi presidente do ONS, colocou também, diretor do ONS, colocou. A gente tem alternativas aí para que, quando você tem a queda de uma linha, você tem algum problema na subestação, você tenha rotas alternativas para que não seja necessário utilizar o ERAC, né? Ele seja utilizado em última instância. E aparentemente essas rotas alternativas aí, elas não teriam funcionado e precisa entender por que não funcionou. Se realmente é algo que foi uma falha ou se realmente é uma questão própria do sistema que não permitiu que ela operasse e exigisse realmente a atuação do ERAC. Alexei, eu posso Daniel pegar desse Hittner. ponto, porque justamente isso é o que pode causar certa preocupação. Aquele episódio, aquele blackout de grandes proporções em agosto de 2023, descortinou para o próprio setor elétrico, que não dava devida importância, um problema sério, que é esse que a gente comentou agora do curtailment. Existe o risco, existe a possibilidade aventada num questionamento, de novo não é uma resposta do Luiz Carlos Sioc, mas um questionamento muito apropriado dele, existe a possibilidade de que esses padrões de segurança, essas rotas alternativas não tenham funcionado de fato adequadamente, porque a gente está pagando por isso. Quando a gente fala de leilões de transmissão e novos linhões que colocam infraestrutura, tudo isso vai para a tarifa, a gente paga por um critério de segurança N2, por uma dupla contingência, isso tudo está no preço que os consumidores pagam nas tarifas de energia para funcionar. Se não funcionam, aí é um ponto de preocupação. Você vê esse risco? Veja, a gente tem que pensar de uma forma ampla, né? O sistema ele funciona 24 horas na grande maioria do tempo, né? Agora, ele não é infalível, né? Você tem situações de falhas técnicas, humanas, tudo pode acontecer. Agora, a gente tem que pensar, o nosso sistema ele é extremamente robusto, né? A gente tem um sistema interligado que ele é elogiado mundialmente, né? A questão lá do acidente de Quixadá-Fortaleza era um excesso de geração intermitente que, de repente, foi interrompida, né? Então, entrou-se uma discussão grande sobre a necessidade de você ter mais geração firme, hidrelétrica e térmica no sistema, porque a gente teve um crescimento muito grande das fontes intermitentes, eólicas e solares, né? E a discussão do curtailment é essa, né? A gente tem muita geração eólica e solar, e, além disso, você teve um crescimento muito grande de gerações que a gente chama distribuída, né? Aquela geração solar nas residências, isso cresceu muito, então o sistema interligado passou a ser menos demandado. Então você está tendo uma redução do consumo da energia que circula no sistema interligado. Então você acaba tendo mais geração do que consumo, então você tem que desligar a geração, né? Aí é um problema muito, está mais relacionado a um excesso de geração, projetos de geração que foi feito por uma necessidade, uma carga que talvez não demandasse tanta geração, tanto projeto de geração ao mesmo tempo, né? Talvez uma questão de planejamento que precisa ser visto. Por outro lado, você tem também questões de linhas de transmissão
que às vezes não atende àquela geração. E aí você precisa construir mais linhas. Só que toda essa construção de linha também tem um custo adicional para o consumo. Então tem que ver qual que é o equilíbrio, né, entre você quer quanto de segurança e quanto você está disposto a pagar por essa segurança. Vamos ter uma redundância tal de linhas de transmissão para que não tenha nenhum tipo de situação, mas tem um custo elevado para isso. Né? Então, eu acho que assim, em relação a curtailment, nós estamos falando de um excesso de geração por uma demanda que não vem se configurando na mesma proporção, né? Que é algo conhecido, que é algo que já sabia que isso podia ocorrer. Inclusive, existem as regras para o curtailment, né? Para o tratamento do curtailment, que tem causado aí agora um prejuízo bilionário para esses geradores que estão tendo o corte determinado pelo ONS, né? Mas é uma questão física realmente, olha, não tem consumo, não tem linha para atender essa quantidade de energia. A questão do apagão que aconteceu essa madrugada passada, ela realmente tem que ter uma discussão maior para entender se houve falha ou se não, se realmente a questão era tal, fisicamente falando, que não tinha outra opção senão a operação do ERAC. É difícil dizer isso agora sem realmente ter uma análise mais técnica e aprofundada por parte do ONS. Então, quando nós tivermos a conclusão, o senhor está convidado para voltar aqui no Bastidores CNN. A gente conversou com o Alexei Marcorim Vivan, presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Energia Elétrica. Muito obrigado pela entrevista, doutor, e por nos explicar exatamente os pormenores de um problema que o Daniel Rittner já tinha falado agora há pouco. São várias causas. Você tem uma oferta diferente da demanda, você não tem um sistema de regulação que deveria ser muito mais ampliado. É uma série de questões que precisam ser tratadas de maneira séria no país. Obrigado pela presença. Obrigado. E obrigado, Daniel Rittner, também pela participação sempre aqui no nosso Bastidores CNN, meu amigo.